Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar sobre a síndrome do pânico e como tratar essa doença. E vamos saber também como denunciar os crimes de exploração infanto-juvenil. Além de crime, a exploração infanto-juvenil é alvo constante de campanhas, mas o problema social que atinge jovens e crianças persiste. Para explicar de que maneira a sociedade pode denunciar e ajudar na reversão dos números, eu converso agora com a secretária de Assistência Social de Maceió, Celiane Rocha. Como, Celiane, a população pode ajudar? Bom, primeiro a população ela precisa ter consciência que também faz parte de todo esse combate a essa exploração sexual infanto-juvenil. E o poder público ele não tem olhos para todos os lugares, nem em todos os momentos. Então, a gente precisa que a população participe denunciando quando for avistado qualquer tipo de violência contra a criança e contra o adolescente. O poder público ele precisa estar preparado para receber essas demandas e correr atrás, né? Tentar resguardar o direito dessa criança ou desse adolescente. Então, o Disque 100, ele funciona e a gente apela para que a população realmente denuncie e participe desse combate, né? A gente faz essa campanha, ela é educativa, mas para que a gente possa cumprir com a nossa obrigação. Me parece muito fácil você identificar o que é o que não é uma exploração, mas existem coisas que dentro da lei são problemas, né? E às vezes soluções. Mas vamos colocar para o telespectador o que pode configurar uma exploração. Bom, primeiramente a gente vai trabalhar com a lei. A lei diz que menor de 14 anos está sendo explorado. Então, não existe aquele, mas já é esperto, já é sabido. Não importa. Do trabalho que você está falando. Tanto trabalho quanto violência sexual. Certo. Menor de 14 anos, ela é considerada adolescente. E como adolescente que não deve estar participando juntamente com adultos de eventos, de festividades, de situações que contemplem a sua sexualidade. Então, em sendo visto, é preciso ser denunciado. E aí a gente vai trabalho infantil. A gente sabe que a lei trabalhista, ela diz que a partir dos 14 anos só pode ser aprendiz em trabalhos não degradantes. Então, trabalho noturno, trabalho em horário em que deveria estar na escola, trabalhos penosos ou dificultosos pela própria compleição física, eles precisam ser também denunciados. E principalmente a questão da sexualidade, porque muitas vezes algum evento que ele ocorre antes dos 14 anos ou até antes mesmo dos 18 anos com o adolescente, ele vai refletir durante toda a sua vida. Então, a gente vai ter um problema que inicia com essa idade, mas que vai ser preciso ser acompanhado durante muito tempo. Então, cuidado com crianças e adolescentes abaixo dos 14 e a partir dos 14 até os 18. E a gente vai ter que ter esse bom senso para identificar e para ver. Está na rua, está de noite, está desacompanhado ou está em situação que pode ser considerado perigo, o Disque 100 tem que estar funcionando e o Conselho Tutelar deverá ser acionado. Alguns eventos, eles são naturalizados, outros são banalizados, outros não encontram explicação para existir. Por exemplo, no carnaval, uma criança dançando aquelas músicas de apelo à sensualidade, a toda a prova, mas a família está ali. A gente precisa trabalhar, saber qual é o nosso ponto de equilíbrio entre o que é a cultura do Brasil e a gente precisa minimizar, e entre aquilo que é falta de responsabilidade pela própria família. A lei da primeira infância hoje fala que se estiver na companhia dos pais ou responsáveis, o poder público ele pode se eximir um pouco e dizer não ultrapasse esse limite. Os responsáveis são os pais. Mas o poder público tem que estar atento para resguardar esse direito, porque muitas vezes os próprios pais não têm capacidade de delimitar onde é que termina o direito deles como pais e onde é que inicia a proteção do direito do filho. Então, a gente precisa saber qual é o liame necessário para isso. E em sendo natural, em não havendo aquela saliência, né, aquela situação constrangedora para criança e adolescente, a gente tem que cumprir o nosso papel sem intervir naquela responsabilidade dos pais. O prefeito Rui Palmeira, no São João, ele proibiu músicas que atacassem a honra das mulheres. Isso foi, eu acho que, um grande avanço na compreensão. Não só por proibir, talvez é proibido proibir, e tem muita gente que começa a fazer movimentos, né? Você não pode também proibir.
Eu sou da época em que uma cantora e apresentadora de programas retirou de circulação um vídeo feito anteriormente. Todo mundo sabe quem é a apresentadora Xuxa. Mas hoje em dia, algumas cantoras que fazem representações de sensualidade são consideradas cantoras e estão apostando no mercado infantil. Né? Eu me refiro a Ludmilla e a Anitta. Né? Quem vai para um show, quem vê uma apresentação, vê ali uma apelação. Como os pais devem trabalhar isso? Bom, o primeiro fato que é importante é discutir o assunto. Já é um sinal de trazer o bom senso para a sociedade. Então, quando a gente está aqui falando sobre isso, discutindo, trazendo à tona temas antes considerados normais, outroras, tabus, a gente está fazendo com que a família passe a discutir essas situações. E aí a gente, infelizmente ou felizmente, o mundo modernizado, a globalização, a internet, dá acesso a todo tipo de informação. Então, a gente precisa trazer aos nossos filhos, trazer à sociedade como um todo, que tipo de situação a gente quer trazer à tona para as crianças e os adolescentes. Então, hoje, com Facebook, com internet, com Twitter e com tudo mais que a internet ela proporciona, a gente tem que saber qual é o limite para que as crianças elas possam compreender ou não o que é certo e o que é errado. Mas aí vem a pergunta, e o que é certo e o que é errado nos dias atuais? Então, é preciso que o poder público ele fique atento, que ele proteja, que ele cuide e que ele acompanhe essas famílias, porque é a partir de algum sinal em que o limite ele pode ser ultrapassado. E a gente precisa estar atento a isso o tempo todo. O problema é que a exploração sexual, às vezes, ela só aparece quando aconteceu já. E pode ter acontecido, não pela primeira vez, mas várias vezes. E a vitimização não é só da pessoa, é a família inteira. O cruel é isso. E, às vezes, as pessoas se retêm na denúncia por medo. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, isso. Na família não querem me meter. E de criança também, eu já fui vítima, não vou não, porque aí a sociedade vai saber, vai ser pior. O Disque 100 ele é anônimo. A gente também disponibilizou os telefones de todos os 50 conselheiros tutelares, bem como os telefones da Secretaria de Assistência. A gente tenta manter ao máximo o sigilo e o anonimato, porém a gente não pode fechar a cortina para as situações que vêm acontecendo. A gente tem situações de crianças e adolescentes grávidas com 9 anos, com 11 anos, então isso é mais comum do que o que se pensa. E a gente não pode transformar o que é comum no que é banal. Outra, até mesmo no jornalismo, a gente vem acompanhando manchetes e no dia a dia da cidade, que fulana e o seu marido foram pegos traficando. Fulana chorou a morte do marido. E essa fulana tinha 14 anos. Pois é. Isso é comum, isso. Crianças casando com adultos. E aí que eu falo, a gente não pode transformar o que é comum no que é normal. Né? A permissividade ela é tanta que faz com que as situações que são horríveis, situações que são esdrúxulas, a gente passe a enxergar de forma comum. E às vezes é mais fácil a gente transformar no comum, porque aí a gente lava as mãos, aí a gente não coloca a nossa cara a tapa, a gente não coloca a nossa responsabilidade à mostra. E o que é comum, o que é banal, o que é natural, uma circulação breve pela cidade, a gente denota isso, basta parar num sinal, vem oferecendo jaca, o outro vem limpar o vidro, lá vem um com plano de saúde. Eu nunca vi uma situação tão degradante de ver aquelas crianças ali. E me parece que com o passar do tempo, apesar da ação de vocês, essa coisa vai se repetindo e parece que vai inchando. Sabe-se que até aluguel de criança, uma criança no braço, uma criança de meses, um sol escaldante, meio-dia, 2 horas da tarde. Isso é terrível, né, para a nossa imagem e nossa sociedade como um todo. E talvez seja mais fácil a gente ou fechar o vidro e ignorar, ou dar aquela esmola, aquele dinheiro ali e ir embora, fingir que nada aconteceu, do que denunciar, do mas que a gente não sabe o que fazer. Eu dou ou não dou a esmola? Eu estou ajudando ou estou financiando uma vida de conformismo, de exploração? Fica a dúvida na sociedade. Miguel, é quase que um cálculo matemático. Quando se dá esmola diretamente nas ruas, a gente está ajudando a financiar
essa situação, né? A sociedade, ela vem ajudando. A mesma pessoa que muitas vezes nos denuncia, que se incomoda porque tem alguém praticando mendicância na sua porta, é aquela mesma que doa uma cama, que doa uma roupa, que doa coisas simplesmente porque quer se livrar. Então, às vezes, a gente prefere fazer essa doação direta do que ter o trabalho de ir numa instituição séria e fazer a sua doação. Eu friso que a prefeitura não está querendo que as pessoas deixem de praticar caridade. A prefeitura pede que a sociedade não pratique essa esmola, essa prática de esmola direta, né? Essa doação direta para as pessoas nas ruas, porque isso só vai estar estimulando com que isso aconteça. Então, Vocês já receberam esse ataque? com certeza, principalmente das entidades religiosas, que num primeiro momento elas criticaram muito a nossa campanha, mas depois de algumas reuniões, de alguns debates, passaram a entender que o que se pretende não é a exclusão da prática da caridade, mas sim uma prática de caridade com responsabilidade. Até quem está doando quer saber a quem está doando o que foi feito com a doação que foi realizada. E quando faz essa prática direta nas ruas, você está estimulando, né? A gente encontra criança. Eu provoco a sociedade a dar as fraldas abertas. Normalmente as pessoas não querem. A dar a lata de leite sem o lacre de metal. As pessoas não vão aceitar. E não vão aceitar porque Qual é a diferença? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão ali para vender. Ela recebe tanta fralda que para aquela criança não vai caber tanta fralda. Então passam a vender. Se alguém está vendendo é porque tem quem compre. E quem é que está comprando? E a gente já encontrou na Ponta Verde, no Farol, em bairros não periféricos, pessoas que adquirem as coisas daquelas pessoas. Vale configurar também a economia de subsistência, né? E aí é um trabalho muito maior do que somente o papel da sociedade. E aí que vem o poder público. E aí eu toco em outro assunto, vou dar um exemplo de... sem querer comparar, mas já comparando, é quando a gente tem aquelas empresas que dão aos seus funcionários os EPIs e os funcionários não têm o hábito e não usam o EPI. É o que a gente vê na situação de miséria. Muitas vezes foi muito falado aquela situação do bicho do pé lá no Sururu de Capote. Porque não tem calçado. Mas aquelas pessoas não têm hábito de usar calçado, por mais que ele tenha calçado. Então a gente trabalha com a situação de miséria em muitos lugares tão grande que é preciso a gente trabalhar uma contracultura para depois chegar no objetivo principal. Nós temos nos abrigos... Mas isso pode ser muito demorado, né? Isso é demorado, isso é cansativo, isso é muitas vezes quase que nos falta até palavras e até forças para lutar contra algumas situações, mas a gente não pode cansar, a gente não pode desistir. A gente não pode esmorecer e tem que continuar. A gente recebe crianças nos abrigos, adolescentes com 17 anos que nunca tiveram contato com o vaso sanitário. E eu estou falando da capital, eu estou falando de Maceió. E aí a gente recebe esse adolescente e a gente sabe que com 18 anos ele não vai mais poder ficar no abrigo, a gente vai precisar inseri-lo no mercado de trabalho, a gente vai precisar dar uma estrutura de vida normal para qualquer pessoa, mas ele já está com 17 anos e ele tem, eu estou falando de um contato com o vaso sanitário, avalie com educação, com escola e com a sociedade. Então, o poder público sozinho, eu falo muito isso nas minhas entrevistas, o poder público sozinho, ele não consegue. A sociedade ela é imprescindível para que a gente possa modificar essa estrutura social que a gente vive hoje em Maceió. Conversamos com Celiane Rocha, ela é secretária municipal de assistência social. Muito obrigado pela entrevista. A gente que agradece, estaremos sempre à disposição. Pauta Especial vai fazer um breve intervalo e volta já.